Sabuga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Olha a gente aí de volta. Tá lá, ó. A 23ª parte. De amassar o chapéu, garoto. Agora nós vamos derrubar Dom Pedro II. Já, Bandim? Poxa, apenas 49 anos no poder e já vai? Ah, tá bom você ir, né? Sabuga Dom Pedro II, Bandim. Então, galera, vai se acabar o segundo Reinaldo. Vamos tentar fazer aqui algumas considerações sobre coisas em relação a isso que costumam frequentar as nossas provas. Primeiro, a relação de Dom Pedro II com a imprensa, descrita por muitos embaixadores que por aqui passaram e testemunharam como a mais surpreendente que já viram. Por quê? Porque a imprensa batia em Dom Pedro II dia e noite e ele não reagia. Quando provocado por alguns dizendo o senhor não vai reagir a essa caricatura, a esse texto, ele dizia não, imprensa se combate com a imprensa. É isso. Ele era um ardoroso defensor da liberdade de imprensa. E especialmente nos últimos anos, a imprensa pintou com ele. Quando Dom Pedro assumiu o trono, ele tinha 14 anos. A imprensa exaltava as barbas dele, porque ali naquela conjuntura, a barba era sinal de maturidade. Aí a barba era boa. Quando ele já estava idoso e a imprensa queria tirar, a barba era motivo para ridicularizar, dizendo que ele estava ultrapassado, velho, aquela barba branca. Então eram comuns caricaturas dele dormindo, cochilando, caricaturas que associavam a paixão dele por múmias egípcias. Inclusive, algumas delas se perderam no incêndio da Biblioteca Nacional recentemente. Alguns tentavam fazer comparações entre as múmias e a figura do próprio imperador. Então, ele, embora ardoroso defensor da imprensa, apanhou duramente dela. E há questões aí salpicadas pelo Brasil afora, fazendo esse jogo, inclusive em relação às barbas do imperador. Tá? Quando ele era novinho, era muito importante passar a ideia de um homem já adulto. Quando ele já estava adulto, acrescido de idade, era muito importante associar a idade avançada dele à ineficiência, a ultrapassado, uma múmia ocupando o trono. Bom, quero chamar a atenção para o fato do contexto em que se deu a queda de Dom Pedro II. Dom Pedro II teve filhos homens, 2, mas já haviam falecido. Havia sobrado ele e a única herdeira, Isabel. E ele, como muitos na época, não achavam concebível, estrutura machista, patriarcal, né, que uma mulher viesse a ocupar o trono. A princesa Isabel, por sua vez, ao que tudo indica, um outro historiador tem outra visão, era muito passiva, também não se empenhou pelo trono. Um outro acha que aquela jogada lá da Lei Áurea foi uma tentativa de... Outros discordam. Enfim, ela também não brigou pelo trono e não parecia demonstrar grande apreço pelas coisas. Bom, em 1873, tá vendo a liberdade das liberdades? Foi fundado no Brasil, em Itu, São Paulo, o Partido Republicano Paulista. Boa parte daquela burguesia cafeeira foi atraída pelas ideias desse partido, que passou abertamente a defender que a monarquia era incompatível com o progresso, com a ferrovia, com aquilo que estava propulsionando ao Brasil a aparência de um país do futuro, né? Bom, eu já falei, mas repito, 2 questões derrubaram Dom Pedro II. Quando é que você falou delas, Bandim? Bom, quando a gente falou de Guerra do Paraguai e quando a gente falou de abolição. Vamos lá, a questão abolicionista, em que se resumiu, os proprietários de escravo romperam com a monarquia, porque reclamaram que Dom Pedro II não os indenizou. Então esse distanciamento entre oligarquias rurais e Dom Pedro II, damos o nome de questão abolicionista. Isso ajudou a derrubar Dom Pedro II. Militares.
voltaram vitoriosos da Guerra do Paraguai, mas sentindo-se desprestigiado, mal armados, mal treinados. O exército se profissionalizou, mas estava aos cacos. E estes militares queixavam-se que o Estado era tão displicente com eles, leia-se aí Dom Pedro II, que até o Montepio, aquela indenização que as famílias dos falecidos recebiam, andava atrasado. Então vai aparecer nas suas questões aí, atraso no Montepio. Isso formou um problema, chamado questão militar. Há quem jogue no liquidificador questão religiosa, lembra dela? Questão abolicionista e questão militar. E bata e diga, olha, a República Velha nasceu daí. Foram essas três questões que tornaram o governo de Dom Pedro II algo perdido no espaço, sem apoio, sem condições de governabilidade. Então esse é o contexto. Bom, enfraquecido, Dom Pedro II passou a ter que conviver com a pregação positivista. O filósofo, professor da escola militar Benjamin Constant, difundia entre os jovens essa teoria francesa de Auguste Comte, que dizia o tempo inteiro, entre outras coisas, que a república é um regime muito superior à monarquia. Também dizia que os militares que são aqueles mais afeitos à ordem, e a ordem levará ao progresso. Plim, captou? Então, o positivismo faz parte do contexto da proclamação da República. Quando a gente estiver estudando o início da República Velha, a gente vai ver esse projeto positivista mais de perto, combinado? Bom, os últimos fatos. Eu tenho aqui o José do Patrocínio, um abolicionista que reuniu um grupo de pretos e formou a Guarda Negra. Era um grupo organizado paramilitar que tinha como objetivo defender Dom Pedro II. Resta saber se Dom Pedro II queria ser defendido. Às vezes ele passava completa impressão, por mais descabido que seja, de que ele era simpatizante da República. Há recentemente a publicação de algumas cartas onde, de fato, Dom Pedro II expressa grande simpatia pela República. Ou seja, acho que Dom Pedro II, muito interessado em botânica, em múmia, egiptologia, já não queria mais governar e não fez grandes forças. Bom, o único que parecia querer a monarquia era o povo brasileiro e o Visconde de Ouro Preto. O Visconde de Ouro Preto era um ministro. Ele emprestou dinheiro aos fazendeiros, tentando ver se aliviava lá a pressão da questão abolicionista. Ele distribuiu títulos de nobreza para um monte de gente importante, para ver se amarrava essas pessoas à monarquia. Mas quando ele, por fim, sentiu que não dava mais, sacou uma carta que pegou muito mal. Ele falou, vou reativar a Guarda Nacional para ir, e aí o exército, que já estava com raiva, questão militar, com mais raiva ficou, né? E aí entra em cena o corregedor do exército, ex-conselheiro do Império. As coisas são muito confusas, sabe? Dom Pedro II parecia nutrir simpatia pela República e o Marechal Deodoro parecia nutrir simpatia pela monarquia. Também temos carta de Deodoro, pouco antes do 15 de novembro, dizendo que Deus me livre República, que o Brasil precisava mesmo da monarquia. Estranhos dias, estranhos fatos. O Marechal Deodoro estava inclusive adoecido em casa, quando um grupo foi buscá-lo dizendo, olha, só você, Deodoro, é um nome de consenso que as pessoas vão acatar e vamos derrubar Dom Pedro II. Se você der uma voltinha no quartel e fizer um discurso, a monarquia acaba. Tinha havido um último baile da monarquia, no qual inclusive Dom Pedro tropeçou, quase caiu e fez uma piada. Opa, quase que a monarquia cai. Era uma profecia, não era uma piada. Bom, dá uma olhada na internet, esse último baile da monarquia. Tem relatos assim do cardápio, cara. A grana que foi torrada nisso aí. Beleza. A monarquia já vivia os seus últimos dias, já sentia que ia cair. Dom Pedro II estava em Petrópolis quando recebeu um telegrama dessa movimentação de Deodoro. Não deu a mínima importância, ainda foi para uma missa. Quando por fim voltou ao Rio de Janeiro, voltou melancólico, já comunicado que o seu governo tinha acabado, pediu tempo para organizar a mudança. A galera falou, não, tem que sair ainda essa noite. Ele embarcou à noite. Os caras que proclamaram a República tinham tanto respeito por Dom Pedro II que nem lá foram. Deodoro não se apresentou perante ele. Dom Pedro II era muito amado, entende? Isso é que torna tudo muito estranho e
estranhos dias, estranhos fatos. E os guardas que foram comunicá-lo que ele precisava ir embora o quanto antes, o chamavam de Vossa Majestade, Vossa Alteza. E ele foi embora, né? Foi para o exílio e quando morreu e a França, por exemplo, parou para homenageá-lo, Portugal também. Enfim, estranhos dias, estranhos fatos, estranha história do Brasil. Vandim, ao contrário da proclamação da independência, que tem lá o quadro do Pedro Américo, aqui é uma cena meio bizarra. Alguns dizem que Deodoro vestia pijama por baixo da farda militar. Pois é, só no Maranhão houve um esboço de resistência ao golpe militar dado por Deodoro. Ironias do destino. 3 negros morreram defendendo a monarquia, negros anônimos. Lá se vai Dom Pedro II, lá se vai o segundo reinado. O que começa agora? A República. Será que ela vai trazer ordem e progresso? Se trouxer, para quem que vai trazer? Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.